Fala pessoal, tudo bem? Então pessoal, aquele vídeo que eu fiz por último chamado Deus não criou nada, onde eu estava tentando mostrar a diferença entre criar e originar algo, ele rendeu bastantes comentários e é inevitável falar de alguns comentários nesse vídeo aqui, tá? Por isso eu vou ter que usar a luzinha. Algumas pessoas têm se queixado que meu áudio está baixo, é que eu estou usando esse microfone aqui, ó, de lapela. Então ele capta muito próximo minha voz, eu tento aumentar o volume, mas não sei se está o bastante, entendeu? Para todo mundo. Eu vou tentar dar uma editada e aumentar um pouco mais a voz, tá? Mas eu ainda estou experimentando essa tecnologia nova, entendeu? Eu estou evoluindo, tá bom, pessoal? Umas 3 ou 4 pessoas vieram comentar naquele vídeo um argumento que é sempre comum das pessoas que não acreditam em evolução. Ah, então você acredita que o homem veio do macaco? Eu não sei, sabe, o que as escolas ensinam hoje em dia, pessoal, mas a teoria da evolução não fala que o homem veio do macaco. Quando uma pessoa põe um comentário desse, esse comentário mostra que a pessoa não sabe nada do que significa a teoria da evolução das espécies. É o mesmo, por exemplo, que eu chegar, por exemplo, para alguém e falar assim: ah, por que os muçulmanos permitem parada gay nos seus países? Os muçulmanos não permitem parada gay nos seus países. Se eu fizesse um comentário desse, eu estaria demonstrando a minha ignorância com relação ao Islã e à cultura árabe. É o mesmo que fazem aqui, ó. As pessoas chegam e dizem assim: ah, então você acha que o homem veio do macaco? Isso aqui, pessoal, é um mito. Esse mito eu acho que é por causa daquela ilustração que fizeram, né, que mostra um ser primata, ele vai subindo até ficar o homem ereto. Mas nem Darwin, nem a teoria da evolução fala que o homem veio do macaco. A teoria da evolução fala que nós somos primos do macaco. Ou seja, nós temos um ancestral em comum. Daí vem a palavra primata, tá? Mas não quer dizer que nós viemos do macaco. Nada a ver. O ser humano continua sendo da espécie humana, independente de raça, gênero. Nós somos homem e o macaco é um macaco. Até porque o macaco também tem as suas subespécies, né? Tem gorila, orangotango, etc. Então, só para deixar claro, isso aqui não existe. Tá? Quem vem com esse argumento aqui, pessoal, desculpa. Leiam pelo menos o mínimo da evolução antes de comentar uma coisa dessa, pessoal. Porque vocês estão dizendo algo que a ciência não diz. É algo que só existe na cabecinha das pessoas. É que nem o exemplo que eu falei do árabe, né? Se eu falar, por exemplo, que na Arábia Saudita tem parada gay, é coisa da minha cabeça. Tá bom? É o mínimo que as pessoas deveriam saber isso. E eu acho até engraçado, né, que o ser humano tem pelo em tudo que é lugar, é na orelha, é no nariz, é no cabelo, é corpo peludo, mas o homem acha que veio do barro. Você vê, esse é o poder do livro, né, o poder do mito. Inclusive um rapaz aí, acho que é seguidor de Al, né, sei lá, veio comentar no vídeo: porque você é darwinista, kkkk. Só para esclarecer também para as pessoas, pessoal, isso gera muita discussão e briga. Ó, isso aqui, pessoal, não é argumento, tá? Ó, eu posso colocar 1000 kkkk num comentário que não é argumento, tá? Isso chama-se deboche. Imagina que eu faço um cálculo matemático gigantesco aqui. Aí chega alguém e fala: kkkkkk. Acabou com o meu cálculo matemático? Não. Só vai mostrar que a pessoa não tem capacidade suficiente para contra-argumentar, para refutar aquilo que eu estou postando, tá bom? Mas continuando aqui. Deixa eu só pegar aqui o apagadorzinho. Aqui. Esse rapaz comentou da Bíblia, né? Quer pegar a Bíblia? Ok, vamos usar a Bíblia então, analisando as escrituras. Ele falou do verbo bará. O verbo bará, pessoal, que é esse aqui, ó, que as nossas Bíblias traduzem como criou. Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz. Bará não é bem criar, pessoal. É que essa palavrinha aqui em hebraico, ela não tem uma tradução equivalente em outras línguas. Mas isso aqui expressa uma ideia do hebraico, um conceito, que é algo que se origina a partir do nada ou a partir de si mesmo, como o universo, como a ciência. Então, quando a Bíblia fala Bereshit bara, ou seja, em um certo princípio, originou-se a partir do nada, originou-se a partir de si mesmo. É exatamente o que a Bíblia está dizendo. Então, quando uma pessoa vem usar um argumento do hebraico, eu acho que o mínimo a pessoa deveria saber o que expressa aquela ideia. E não pegar uma tradução em português e achar que ali o autor tem escrito assim, ó, criou. Porque em português a gente traduz assim. Porque a gente não tem um equivalente. Senão a frase ia ficar muito, como é que eu vou dizer, não ia combinar bem na semântica, né? Imagina se a Bíblia traduzisse assim: em um princípio originou-se do nada e de si mesmo Deus, os céus e a terra. Ia ficar muito fora de contexto. Então as Bíblias colocam criou. Mas expressa uma ideia muito mais profunda do que criar. Não é criar. Criar tem outro verbo em hebraico, tá bom? E já que quer falar de hebraico, olha que curioso, pessoal. Em Gênesis 2:2, diz que no 7º dia Deus descansou. É como as Bíblias traduzem. Ali o termo que está ali é o termo Shabbat, em hebraico. É o mesmo termo que é sábado. Só que sábado não é bem descansou, ainda mais ali no contexto. Ali seria mais ideal assim, ó, cessou, uma tradução mais fiel. Deus cessou. Deixa eu até apagar essa tradução aqui, senão as pessoas vão dizer que eu estou dizendo que essa é a tradução verdadeira. Aqui não é criar, tá, pessoal? E aqui seria cessou. Porque na concepção do autor de Gênesis, independente de quem tem fé ou quem não tem fé, se foi Moisés, se não foi Moisés, não importa. Na concepção do autor,
Deus ele não descansou. Isso aí é um mito também que é criado e espalhado por causa das traduções da Bíblia. O que o autor está falando é que Deus parou, ele cessou, ele terminou alguma coisa. E ele cessou o que, Ronaldo? O que ele fala em Gênesis 1:1, a criação dos céus e da terra. Então o autor começa uma epígrafe, né, dizendo que Deus criou os céus e a terra. E no Gênesis 2:2 ele diz, ó, e Deus cessou no sétimo dia. Agora, cessar quer dizer que Deus não fez mais nada? Quer dizer que todos esses milênios Deus está lá só descansando? Deus fez os céus e a terra e ele fica lá só descansando? É um ancião de cabelo branco, fica lá sentado, assistindo TV, jogando dama? Sério, essa é a concepção que as pessoas têm? Não, pessoal, porque aqui o autor, ele não tem o objetivo de falar da criação da humanidade, do universo, de tudo. O objetivo dele é criar uma narrativa, uma teogonia da época, da cultura hebraica, do povo judeu. Então ele começa com uma epígrafe e ele termina dizendo como que cessou isso. Mas não quer dizer que Deus parou de criar. Ao contrário, na tradição judaica fala que Deus continuou criando. Porque se eu for tomar isso aqui como literal, que Deus parou, cessou, e Deus foi descansar, como os cristãos entendem, aí eu pergunto para vocês, quem que criou Júpiter então? Tem Júpiter na narrativa de Gênesis, pessoal? Então quem que criou Júpiter? Foi outro Deus? Deus descansou, aí depois do nada, chega lá o diabo, foi lá e criou Júpiter, um outro Deus. Foi Zeus que criou? Foi Odin? Thor? Tem que ter uma explicação. Porque na narrativa de Gênesis não tem Júpiter. Quem que criou Saturno? Com seus anéis? Se não foi Deus, né? Isso eu estou perguntando para quem crê em Deus, tá, pessoal? Para quem é teísta, não para quem é ateísta, tá? Então, se Deus aqui descansou, como diz a Bíblia, quem que criou Saturno? Quem que criou Plutão? Quem que criou as galáxias de Andrômeda? Quem que criou tudo isso? Porque a única referência que nós temos em Gênesis é de luminares, que seria o Sol e a Lua. E os outros planetas? E as outras galáxias? Quem que criou? Então, Deus não descansou, pessoal. Muito pelo contrário. A tradição judaica, que estuda mais o hebraísmo, eles falam que esse cessou aqui mostra exatamente isso, que Deus cessou essa criação, mas depois a criação foi continuando, foi expandindo o universo, as outras coisas, a criação nunca parou. É exatamente o que eu falei naquele vídeo, que o universo está em constante expansão. Inclusive eu falei errado a frase do Rodrigo Silva, que o Rodrigo Silva, a frase que ele falou é assim, o universo não é infinito, porque se ele está em expansão, é porque ele tem para onde expandir. Então se ele tem para onde expandir, ele não é infinito. Tá? Foi essa frase do Rodrigo Silva que eu achei até inteligente. A mesma coisa isso daqui, ó. A própria Bíblia que essas pessoas estão usando para negar a evolução, a Bíblia diz que o universo continua em expansão. Porque aqui o autor narra só essa criação, que aplicado na mente dele, na época dele, na cultura dele, do autor. O autor não tinha conhecimento bastante para saber de outras galáxias, de outros sóis. Nós temos sóis aí que são milhares de vezes maior que os nossos sóis. O autor não tinha como saber. Então ele narra só aquilo que ele conhece na época. Mas não quer dizer que Deus parou. Agora, se as pessoas acreditam que Deus é um ancião que fica lá fazendo nada há milhares de anos, aí vai da concepção delas. E por fim, pessoal, eu vou trazer só um último argumento aqui sobre a evolução, tá? Que as pessoas usam muito. As pessoas dizem que não acreditam em evolução. Beleza. Existe macroevolução e microevolução, todo mundo sabe disso. A palavra evolução, ela significa mudar. A evolução pode ser boa, pode ser má. Inclusive tem um rapaz até inteligente que comentou aí no vídeo, que falou que até o autismo é um tipo de evolução. Então a evolução não é necessariamente uma coisa boa, é uma coisa necessária. Né? Você tem que se adaptar para sobreviver. Então é literalmente uma mudança. Como diz, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella. O médico costuma falar assim, aquele câncer evoluiu para óbito. Foi uma evolução. A doença evoluiu até causar a morte do paciente. Então a evolução não é um conceito de bem ou mal, é literalmente uma mudança, uma adaptação. Agora, dentro da microevolução, que eu vou falar agora, acontece o seguinte. Eu vou dar um exemplo hipotético para vocês. Deus criou Adão e Eva, segundo os cristãos entendem. Correto. Aí depois Deus destruiu todo mundo com dilúvio, né? Mandou água, choveu 40 dias, 40 noites, só salvou Noé e sua família. Correto. Noé tinha quantos filhos? 3. Sem, Cã e Jafé. Que seria Iafé, né? Então, vamos deixar assim mesmo em português para vocês entenderem. Tá? Quiserem que eu escreva em hebraico, eu escrevo agora. Sem é Shem. Mas não precisa, acho que é só para mostrar para vocês. Tá? Noé tinha 3 filhos. Então a humanidade, tecnicamente, ela não veio de Adão e Eva, porque Deus destruiu tudo com um dilúvio, dentro da Bíblia. A humanidade veio a partir dos filhos de Noé. E o que nós temos hoje na humanidade? Nós temos grupos étnicos diferentes. Nós temos, por exemplo, o negro. Não sei se está dando para vocês verem aí. Nós temos o índio. Vou colocar, é indígena, né, que fala agora, né? Vou colocar índio só para não ficar muito extenso o vídeo. Nós temos o europeu,
nós temos o asiático, nós temos o aborígene, caucasiano, asiático. Vou colocar só mais um grupo aqui, deixa eu ver. Vou colocar o caucasiano, só para poder dar um exemplo para vocês. Mas tem mais grupos étnicos na Terra. Aqui eu estou pegando só alguns grupos para chegar no meu argumento com vocês. Aqui eu coloquei só 5 grupos étnicos diferentes que nós temos na Terra. Tá? Então eu pergunto, qual era o grupo étnico que pertencia a Noé e seus filhos? Não era o quê? Não era branco, não era negro, não era alemão, não era japonês? Qual era o grupo étnico de Noé? Noé. E ele gerou esses 3 aqui. Levando em consideração a esposa de Noé. Mas enfim. Se Noé fosse, por exemplo, branco, então como é que surgiu o negro, o índio, o asiático e o caucasiano com características étnicas tão diferentes? Porque são diferentes as características étnicas. O negro tem o cabelo mais crespo, o nariz mais largo, a pele pigmentada. O asiático tem os olhinhos mais puxados, o cabelo mais lisinho, cara mais arredondada. O indígena tem menos barba, menos pelo, a pele mais amarronzada, mais parda. E aí, como é que então o branco gerou essas raças diferentes? Isso foi o quê? Uma evolução. Então os mesmos cristãos que negam a evolução, eles admitem que todos nós temos grupos diferentes vindo de um ancestral em comum. Noé. Porque isso não precisa nem... Não tem nem como você negar, é só você olhar para a realidade. Olha no bairro onde você mora. No seu bairro não tem japonês, não tem alemão, não tem negro, não tem árabe, não tem judeu. É só você olhar, não são grupos étnicos diferentes? Então, se era tudo de uma origem só, como é que esses grupos étnicos se separaram? Eles foram evoluindo, eles foram se adaptando de acordo com o habitat onde eles evoluíram. Então, mesmo os crentes, eles admitem que nós temos um ancestral em comum, Noé. Só que a diferença é que a teoria da evolução fala que esse ancestral em comum, que não é o macaco, tá? Para deixar claro, é um ancestral de milhares de anos atrás. Milhares ou milhões, não sei o certo, acho que milhões de anos atrás. E esse ancestral em comum gerou toda a espécie humana. Ó, esse ancestral em comum gerou tudo isso. Num processo de milhares e milhares e milhares de anos, onde o ser humano foi se adaptando para sobreviver. Já na teoria religiosa, isso se passou em poucas décadas, ali na Tábua das Nações. Um gerou outro, outro gerou outro, outro gerou outro, quando já estavam lá os etíopes na África. Sério? Em tão pouco tempo o homem já conseguiu passar de branco para negro, mudar todas suas características étnicas? Em tão pouco tempo? Porque se você contar ali na Bíblia de Noé até Cush, acho que é Cush, que é o que gera os etíopes, ali dá poucas gerações, pessoal. Como que o ser humano ia mudar tão rápido em poucas gerações? De até os etíopes africanos? Não faz sentido. Então isso aqui, sinceramente, é só uma tentativa que eles tinham na época de explicar o que eles conheciam. Por que Noé só tem 3 filhos? Porque eles só conheciam 3 raças ali no Oriente Próximo, no Oriente Médio. Eles conheciam os semitas, né, que seriam os árabes, os judeus. Conheciam ali os brancos, que eram os povos um pouco mais do norte. E conheciam os africanos, que eram os povos do sul, Egito, Etiópia. Por isso que Noé só tinha 3 filhos. Tá bom? Então fica aí, pessoal, mais um videozinho interessante aí para reflexão. Lembrando que quem puder dar um like no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance e engajamento, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês esses argumentos. Se quem quiser colocar mais argumento, aí coloca. Pode tentar refutar, que depois eu faço um outro vídeo assim, calorzinha. A gente vai até um tema interessante. Já que as escolas não ensinam isso, quem sabe no YouTube pelo menos as pessoas não aprendem um pouco, tá bom? Paz a todos.